a ideia de pensar um pouquinho na sustentabilidade na cadeia de suprimentos talvez nunca foi tão relevante assim no nosso contexto. A pandemia, a pós-pandemia, a retomada econômica trouxe aquela visão mais aprofundada da gestão da cadeia de suprimentos, da sua importância. E de como a sustentabilidade, ao longo do tempo, tem feito com que esta agenda, esse compromisso global, seja cada vez mais acertado diante das empresas. Mas eu quero pensar com você que nem sempre foi assim. E eu quero refletir com você, introduzindo aqui a pensar como nós construímos a cadeia de suprimentos, como nós podemos construir a cadeia de suprimentos. Então, a ideia da sustentabilidade nas cadeias de suprimento é extremamente importante e relevante, mas nem sempre foi assim. Nem sempre o mundo pensou assim. Eu quero, nesse primeiro momento, pensar com você e refletir nessa ideia. Se você é sustentável, se não é sustentável. Vamos pensar um pouquinho nessa cadeia de suprimentos complexa. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração, para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Aonde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais.
Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia num emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200.000 pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos, ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles Muito bem, a ideia era nós pensarmos nesse momento. Mantêm os preços baixos, pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção
da sustentabilidade para a sua vida, né, e como isso reflete para as operações logísticas, né, como tem e como nós vamos pensar. As cadeias de consumo, hoje, elas têm um pensamento sustentável, mas nem sempre foi assim. E essa evolução do que é sustentabilidade, que foi pela primeira vez pensado, esse termo foi pensado na Assembleia Geral da ONU, que buscou traçar, né, alguns princípios sobre... E dentro desses princípios, buscou-se essa definição. Olha, sustentabilidade é o desenvolvimento que conhece as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras para atender a seus próprios. Então, essa ideia de sustentabilidade, que foi pela primeira vez falada na Assembleia Geral da ONU de 1987, num relatório global chamado Futuro Comum, ou sobre, relatório sobre o futuro. E dentro desse relatório, foi a primeira vez que parou-se para pensar, mas espera aí, como que então essa cadeia de suprimentos toda vai refletir no meu futuro? A ideia é, se nós usamos o lápis vem da madeira, e a madeira vem da terra. Se nós usarmos toda a matéria-prima, um dia pode ser que não tenha lápis. Dentro de uns princípios, dentro de um pensamento básico aqui, só para estruturar. Então, a primeira vez que foi realmente pensado sobre esse tema foi em 1987. E hoje nós temos uma agenda. Nós temos uma agenda de sustentabilidade, e esse impacto na cadeia de suprimentos, na gestão, na logística, é extremamente relevante. Nós temos uma agenda para cumprir até 2030. Você sabe quais são os objetivos comuns de desenvolvimento sustentável da ONU? As famosas ODS, né? Quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU? Eu quero também ilustrar para você esses objetivos. E aqui pensar um pouquinho nesses objetivos, nessa agenda que nós temos para cumprir até 2030. Então, nós estamos juntos. E quando nosso pensamento aqui é estar, é porque estamos todos, organizações, empresas, setores, juntos, pensando no futuro comum. Não é? Então, meu futuro, para os meus netos, bisnetos, o que eu vou deixar do planeta? Né? Como eu vou deixar o planeta? Tem a ver, então, com esse cumprimento da agenda, os objetivos do desenvolvimento sustentável. A nossa agenda 17 objetivos que nós todos estamos cumprindo. A nossa agenda global de desenvolvimento sustentável está aí, e nós temos metas. 17 metas, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030.
A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Muito bem, tá aí o plano. Nós temos um plano, né? Então, os objetivos comuns, os objetivos traçados pela ONU estão aí, as metas estão aí para ser cumpridas, e isso, claro, tem um impacto direto nas nossas operações, nas operações logísticas, nas operações administrativas, governamentais, nas operações de dentro de casa. Então, faço aqui até uma pergunta que nós fizemos no início. Você é sustentável? Você tem feito práticas de sustentabilidade? Você tem trabalhado essas ideias sustentáveis, culturais, com as pessoas da sua casa, né? Da mesma maneira que a ideia de sustentabilidade desenvolvida em 1987 na Assembleia Geral, traçou algumas definições, nós temos também definições econômicas, que a gente poderia dizer definições que apoiam o desenvolvimento econômico, que é o Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade. Triple Bottom Line, na ideia de tripé de base, a base estrutural. 3 coisas que formam a base e a estrutura sustentável. E aí 2 ideias são importantes aqui. Você já ouviu dizer que as estações hoje elas não são como eram antigamente? Quem já ouviu dizer, né? Puxa, hoje em dia, né, nós estamos aqui novembro de 2020, né? Então, é a época de chuva, a época de sol, hoje não dá para saber. Mas na época dos nossos avós, certeza. Tal mês era assim, no outro mês era assim, dava para ter essa ideia bastante definida. E é claro, houve uma mudança climática. Os níveis de carbono cada vez são mais altos, as empresas cada vez se multiplicaram, nós temos um nível de materiais, de consumo cada vez maior. E se a gente tem produto, precisa da matéria-prima. Precisa de matéria-prima. E a matéria-prima vem da natureza. E ela é finita. Ou seja, ela tem um final. Ela vai acabar. E a ideia do Triple Bottom Line, ou a ideia do tripé da sustentabilidade, é basear as ações das organizações em 3 grandes áreas: pessoas, planeta, lucro, né? Em inglês, isso forma os 3P, né? Os 3 Ps, né? Pessoas, planeta e a lucratividade. Então, a ideia é que eu tenho que ter ações equilibradas. Os 3 pilares da sustentabilidade, que é o crescimento econômico, que é a ideia do lucro, da rentabilidade, a ideia da proteção ambiental, na figura do planeta, e como eu tenho que proteger o planeta, e na ideia da igualdade das pessoas, dos clientes, das ações. Então, eu devo trabalhar, e as organizações
devem se estruturar para cumprir e pensar em sustentabilidade a partir do tripé da sustentabilidade. Então, a gente pensa desenvolvimento econômico, a lucratividade. Não é mais acima de tudo, nem de todos. Eu devo me importar, eu devo pensar, eu devo trabalhar pensando nas pessoas e no planeta. Então, a sustentabilidade é o elo, é o link que faz com que essas três grandes áreas têm que ser atingidas, têm que ser mapeadas. Aqui está para vocês uma foto em uma manhã em Pequim. Aqui é uma foto de Pequim, na China. Pequim é uma grande capital, né? A gente poderia, o exemplo aqui poderia ser de outra capital ou de outra grande área. Se você, inclusive, vê séries aí por streaming, séries em canal de streaming ou não, eu quero aqui até te indicar uma excelente série que é The Crown. Aí ela tá, uma série que está no Netflix, e eu já falo por quê. Na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, é uma grande mina de carvão. Eles têm uma fonte de carvão muito ampla. Por isso que eles alavancaram a Revolução Industrial na Revolução do Vapor. Né? E falei do The Crown, porque inclusive você pode ver aí nos livros de história The Great Smoke, como Londres, né? Londres, certa vez ficou debaixo de fumaça, e como isso causou prejuízo. Consumo sem pensar no planeta. Então, a ideia da pegada ambiental é que eu tenho uma responsabilidade enquanto cidadão. Então, penso aí com você. Você tem feito aí reciclagem, reutilização, não é? Reutilizar, reciclar, reusar, recusar, os R's da sustentabilidade, você tem praticado? Essa é a nossa pegada ambiental, pessoal. Nós temos uma pegada. Nós vamos consumindo, trabalhando, fazendo, jogando lixo, não é? Consumindo as coisas, e nós vamos deixando uma pegada ambiental. As empresas têm essa pegada ambiental, e cada vez mais associadas a uma realidade de consumo. Porque uma empresa, hoje, que não tem o seu pensamento voltado a uma cadeia de suprimentos com sustentabilidade, a pegada ambiental, ela não vai subsistir no mercado. Por quê? A legislação cada vez mais com base no bottom line. As pessoas cada vez mais vão se educando para isso. Então, sustentabilidade era algo que nós não falávamos. Evidentemente, aqui eu sou uma pessoa aí da década de 80, que nasceu na década de 80, mas sustentabilidade não era algo que se tratava ali quando você estava no ensino básico, no ensino fundamental. Hoje já faz parte de um contexto. Então, essa pegada ambiental, você jogar plástico no lixo de plástico, vidro no lixo de vidro, metal em metal, ela passa também pelas empresas, pela cadeia de suprimentos, pela produção, pelo impacto que ela quer gerar. Ela precisa, obrigatoriamente, deixar suas pegadas ambientais, deixar o seu legado. E a empresa que não se preocupa com aquilo que ela gera ou aquilo que ela remove, cada vez mais terá dificuldades. Eu chamo sua atenção, depois aqui do nosso encontro, você pode pesquisar mais sobre créditos de carbono. Créditos de carbono e como isso é algo muito importante. A gente pode pensar aqui na cadeia de suprimentos, em alguns passos importantes da cadeia de suprimentos. Cito no que diz respeito a algumas ações. Listei aqui algumas ações
para uma empresa que quer deixar sua pegada ambiental. Peguei aqui 5 exemplos aqui, só para ilustrar essa ideia de como a cadeia de suprimento sustentável gera valor à empresa. Quem é cliente quer uma marca, quer um produto que seja sustentável, que tenha uma cadeia sustentável, que se preocupa com o produtor, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com aquele tripé. Então, eu quero consumir de empresas assim, né? Então, algumas orientações estratégicas. Primeiro, gerenciar a pegada de carbono, o lastro que eu deixo, compreender por que a empresa gera isso e como ela pode reduzir. Está aí uma primeira orientação para a cadeia de suprimentos. Segundo, trabalhar com organizações humanas em todo o negócio. Fornecedor, cliente, comunidade, capital humano interno. Ou seja, estou pensando nas pessoas, né? Então, vou trabalhar com pessoas. Incluir ideias de sustentabilidade no processo de criação do valor da empresa. No meu processo de produção, no meu processo de distribuição, na armazenagem, nas empresas parceiras. Definir os objetivos a alcançar. Ou seja, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter medição, eu tenho que ter metas, o que eu estou fazendo na minha cadeia de suprimentos e como isso tem gerado impacto às pessoas, ao planeta. Definir e priorizar iniciativas de mudança que vão fazer com que a nossa estratégia dê certo e a gente consiga ter esse impacto na cadeia de suprimentos. 5 exemplos aqui de mudanças que ocorreram no passado que fizeram diferença. A DuPont reduziu elementos cancerígenos nos seus produtos em 90%. E desde 1990 eles querem chegar a 100%. A DuPont também reduziu o consumo de energia em 5% e vem aumentando. É claro, mais economia. Olha que coisa interessante. A Walmart, né? Walmart otimizou a redistribuição, mudou a logística de transporte, fez uma mudança e economizou 15%. Cadeia sustentável. A FedEx Express, né? Reduziu intensamente a emissão de aeronave. Ou seja, aquela grande pacote de aeronaves, agora são aeronaves mais sustentáveis, diferentes, buscou uma mudança sem perder a qualidade, né? E está economizando aí bastante, né? Chegando aí a economizar 320 milhões de dólares com essa mudança que visa cumprir um papel sustentável. Cemex, lá no Reino Unido, né? Eles estão trabalhando incansavelmente para reduzir os resíduos que são devolvidos, sobretudo a ideia da água. Eles utilizam muita água. E fizeram na Colômbia uma colaboração, fazendo um tratamento conjunto com a cidade, envolvendo as pessoas, e a produção de água potável foi reduzida em 80%. A Ben Jerry's, aí, você que gosta de sorvete ainda, né? Pretende ser a primeira empresa de carbono neutro. Ou seja, mais do que zerou, ela gera políticas verdes intensas. E, inclusive, elas fizeram modificações nas rotas, fizeram uma roteirização sustentável, economizando, trazendo benefícios. Hoje, 90% das embalagens são feitas de produtos renováveis. Então, quando nós olhamos e vamos consumir um produto, muitas vezes vamos a algum lugar e vemos lá o canudo. Ah, o canudo é de papel. Eu tenho que levar meu canudo. Ah, porque isso acontece, né? Por que tem que ser assim? Porque nós estamos vivendo num mundo compartilhado. E nós temos que trabalhar de maneira compartilhada. Para finalizar, a ideia de cadeia de suprimento ou sustentabilidade em cadeia de suprimentos, eu quero traçar com vocês aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, já que nós vamos falar de logística reversa, então tem tudo a ver com a Política Nacional de Resíduos. Mas eu quero te apresentar essa Política Nacional de Resíduos aqui, pelo menos aqui, o que é a Política Nacional de Resíduos. A nossa
Política Nacional de Resíduos, Lei 12.305/2010, diz o seguinte: esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos, instrumentos, bem como sobre as diretrizes